presença do Senhor. Mais um dia, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, para juntos adorar a esse Deus com alegria profunda no nosso ser. Alegria porque estamos juntos para adorar o Senhor. Alegria porque o Senhor nos resgatou. Vamos adorar o Senhor também em oração nesse momento. Baixe sua cabeça e oremos ao Senhor. Deus eterno, fonte de vida, de amor, de esperança, Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o grande eu sou, o El Shaddai, o Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que vai à frente. O Deus grande é o Senhor, magnífico é o Senhor, Deus forte, Deus poderoso. A Ti, Senhor, a Ti, somente a Ti, toda honra e toda glória, todo louvor, toda exaltação, o nosso ser completamente, Deus, para Ti, para Ti. Somos Teus servos e queremos Te adorar pela beleza da criação, tudo que o Senhor fez, tudo, Senhor, que nossos olhos contemplam, realmente é muito bom, muito bonito. Glória seja dada a Ti, Senhor, hoje e para todos sempre. Que a igreja do Senhor espalhada na face da terra Te glorifique sempre, Te louve sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nesse momento nós teremos a leitura da palavra de Deus. Nós convidamos a nossa irmã Juliana, que vai estar trazendo a leitura para os nossos corações nesse momento. Olá, irmãs e irmãos, a paz do Senhor. Vamos agora abrir nossas Bíblias no Salmo 63, do 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar em Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto eu viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra de tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Como
Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a amada Igreja Presbiteriana Independente de Belém com a paz do Senhor. Vamos ler Provérbios 28, 13. A gente vai dar um tempinho para os irmãos abrirem as suas Bíblias e ler Provérbios 28, 13. Ok? Ok, então vamos lá. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então vamos fazer uma oração agora. Senhor Jesus, na Tua presença eu te peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor, que nós cometemos por pensamentos, por palavras e por ações que não tenham sido agradáveis aos Teus olhos, porque a Tua palavra diz que Tu és santo, 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 tão santo que Tu não podes ver o mal, Senhor. E, Senhor, nós somos tão pecadores, Senhor. Eu lembro agora da passagem que diz que o Moisés, quando ele estava com o povo de Israel no deserto, Senhor, ele se aborreceu com o povo de Israel por causa que eles ficavam tentando muito ele, todo o tempo. E ele bateu com a vara na rocha, Senhor, com muita força, Senhor, e só por causa disso, ele não entrou na terra prometida, Senhor. Ele viu só de longe, Senhor, a bênção, Senhor, que estava por vir o povo de Israel, Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor, porque nós somos muito pecadores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não cometer mais pecados, Senhor. Nos ajuda através do Teu Espírito Santo cada dia para não cometermos mais pecado. Nos ajuda, Senhor, porque só Tu é o nosso guia, o nosso ajudador, que nos ajuda sempre em todas as horas. Nos ajuda também nisso, Senhor. E muito obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigada porque Tu morresse na cruz por nós, porque Tu tem nos ajudado, porque Tu tens misericórdia de nós todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos, Senhor. Muito obrigada pela bênção da salvação. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus nos chama para compartilhar o amor, compartilhar a unidade. E a canção que nós vamos cantar fala sobre isso. Eu quero ser uma bênção para você. Seja uma bênção para a pessoa que está do seu lado, seu próximo, um amigo. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir.
mensagem nesse momento, a palavra do Senhor vai ser ministrada ao nosso coração através da presbítera Mônica. Que o seu coração esteja pronto agora para receber do Senhor a palavra do Senhor. Boa noite, amada igreja. Mais uma vez estamos aqui, tendo essa oportunidade maravilhosa, gostosa, de juntos buscarmos a palavra do Senhor nessa noite, de buscarmos juntos meditar sobre a preciosa mensagem do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a indiferença, sobre aquilo que não agrada definitivamente a Deus, nossos posicionamentos, nossa postura diante da vida, diante daquilo que o Deus tem deixado para nós, que é o nosso viver, que são nossas ações, nossas atitudes, o nosso proceder. Então nós vamos meditar, refletir, começando fazendo uma leitura que está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 37, que diz assim, 37, 38 e 39, diz assim: A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Acontecia algo e as pessoas não percebiam o que estava acontecendo. Nessa passagem, além dessa falta de percepção do que estava acontecendo, além dos pecados que aquele povo cometia, como idolatria, crimes, desvios sexuais, ações aberrantes, pecados em todas as formas, o que nos chama mais atenção é a indiferença que as pessoas nutriam por Deus. Aproxima-se a volta de Jesus, o momento em que este mundo entrará em julgamento. Como diz a Bíblia, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E o Senhor, nesta passagem, justamente compara a época de Noé aos nossos dias. A época em que viveram aquelas pessoas que não acreditaram nos sinais que Deus dava através de Noé, há uma comparação com a época em que nós vivemos, o século 21. A Bíblia, ela declara que Noé, revelado por Deus, preparou uma grande arca. Nessa arca, ele colocou toda a sua família. E eles, escaparam do dilúvio. E aí a gente começa a pensar, será que Deus se revelou somente para Noé? Será que Deus não oportunizou para que outras pessoas tivessem a mesma revelação? Será que Deus mostrou o dilúvio, tudo aquilo que ia acontecer, e escolheu única e exclusivamente Noé para viver isso, para aceitar essa verdade? O que ficou para o resto do povo não foi nada, nenhuma luz a respeito, não havia nenhuma comunicação no sentido dessa revelação que Noé e sua família receberam? Bem, se assim fosse, a gente poderia afirmar que Deus teria sido injusto,
que Deus é injusto. Porque quando a gente lê o capítulo 6 do livro de Gênesis, a gente sabe e a gente identifica que Deus diz que o Espírito, ele não agirá para sempre no homem, porque esse homem é carnal. Nós entendemos então que o Espírito de Deus, ele não agia somente na vida de Noé, mas ele atuava e trabalhava na vida de todas aquelas pessoas que viveram antes do dilúvio. E com certeza, não somente Noé teve essa revelação, mas todas as pessoas que passavam pela vida de Noé, passavam pela rua onde Noé estava construindo a arca, o local onde ele estava, todas aquelas pessoas tinham a revelação de Deus. Porque o Espírito do homem, o Espírito Santo de Deus, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus é o mesmo que trabalha hoje e que trabalhou lá na vida de Noé. E também trabalhou na vida do povo que viveu aqui na terra na sua época. Porém, uma coisa é certa: somente Noé é que não foi indiferente à revelação de Deus. A verdade é que Noé abriu o seu coração para Deus e permitiu que ele operasse através da sua vida, ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo a essa sua orientação, né, de construir uma grande arca e de colocar a sua família dentro, colocar animais dentro, trancar a arca e esperar o agir de Deus. E aí a gente começa a pensar, poxa, construir uma arca daquela deve ter dado um trabalho muito grande. Deve ter demandado um tempo muito grande. Não construiu a arca assim da noite para o dia, não. Demorou. Muitos anos ele deve ter trabalhado ali. Com a sua família, né? Deve ter dado assim, pano para manga construir aquilo ali. Agora só, pensa no tempo em que essa arca foi construída. Para levar o material para aquele monte, para cortar aquelas madeiras, para juntar os animais. Devia estar havendo uma grande movimentação naquele espaço. As pessoas deviam passar por aquele lugar, né? Os parentes de Noé deviam estar vendo, deveriam ver. Os observadores, né? As pessoas que estavam ali vendo toda aquela atividade, todo aquele movimento. O que é que eles estavam fazendo ali? Eles passavam, muitos zombavam, né? A observação daquela atividade, ela não era apenas uma mera observação. Aquela atividade era a pregação diária que os habitantes daquele tempo recebiam diretamente da vida de Noé, das suas atividades e dos seus próprios filhos, trabalhando na construção daquela arca, ensinando o povo a respeito da revelação de Deus. Então Deus se revelou ao povo através das ações de Noé. Mas o segredo de tudo isso consiste em saber que Noé era o único que tinha dado ouvido à palavra de Deus. Mas enquanto Noé, no decorrer de todo esse tempo, ele recebia críticas, ele recebia chacotas. Vamos comparar lá o que diz o versículo 38, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca
e eles não perceberam. Gente, eles não perceberam. A vida deles continuou como se nada tivesse acontecendo. Noé entrou na arca e eles sequer se deram conta disso. As pessoas, elas não rejeitam a soberania de Deus, porém, elas são totalmente indiferentes nesse momento. A indiferença para com Deus é a razão porque muitas pessoas estão levando a sua vida de qualquer forma, simplesmente permitindo que as coisas, que as situações, elas se desenvolvam da maneira como elas desejam, ou na melhor das hipóteses, né? Como elas acham que pode ser, que está certo. As pessoas, como na época do dilúvio, estão preocupadas com o beber, com o comer, com os seus relacionamentos, com seus atrativos, com o vestuário, com as suas casas, com o seu sucesso, com as suas fortunas, com o seu futuro. Porém, ninguém quer saber de Cristo. Estão indiferentes. A arca está sendo montada. O tempo está correndo. Mas as pessoas não estão ligando para a arca sendo construída e nem o motivo pelo qual a arca está sendo construída. Não querem saber deste testemunho que Noé tem dado. Não querem saber da revelação que Deus tem trazido através das ações de Noé para a vida deles. Deus está mostrando a volta de Cristo. Deus está mostrando que a volta de Cristo é algo iminente, que vai acontecer em breve e de repente. É a profecia dos tempos que foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. A Bíblia Sagrada inteira, ela fala sobre esse assunto. Jesus está para voltar, mas a indiferença da humanidade não permite que ela ouça a voz de Deus, assim como Noé ouviu nos seus dias. A indiferença que nós verificamos nos dias de hoje é a mesminha. As pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas veem o que significa ser crente, ser entregue, andar de acordo com a Bíblia, como uma coisa brega, ultrapassada, que demanda um tempo precioso que ela poderia estar gastando com outras coisas. É aquilo que está lá no Salmo 2, diz assim, rompamos os seus laços de sobre nós, quebremos as suas algemas, andar de acordo com o padrão estabelecido por Deus, isto é algema para o mundo ímpio. Enquanto essa algema ela não se fecha, a oportunidade que Deus dá para nós, ela continua. É uma oportunidade constante. Mas o ser humano continua, infelizmente, a levar a sua vida na indiferença, extravasando a sua existência em coisas vãs. Não somente no tempo de Noé, mas esse fenômeno que aconteceu lá permeia nossos dias. A indiferença, ela comparece ao longo da trajetória da humanidade, no decorrer dos séculos, ela vem acontecendo, ela vem se multiplicando, e porque isso acontece, e porque as pessoas não conseguem enxergar a Deus. Muitos relatos bíblicos mostram de maneira dura, de maneira crua, de maneira latente, a indiferença do povo de Deus.
No livro de 1 Samuel, capítulo 2, ele fala a respeito dos filhos de Eli, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli desprezavam as coisas sagradas, eles se mantinham indiferentes às coisas de Deus. Eram exatamente aquele tipo de pessoa que diz assim: o sacerdote, aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, meu querido irmão. Não é da maneira que nós queremos viver que nós devemos continuar. Mas tem que ser da maneira que Deus determina na sua palavra. É a orientação de Deus que deve ser seguida e não os padrões de conveniência que nós adotamos para nós. Eu não posso fazer com que a Bíblia venha para mim. Eu não posso fazer com que as linhas da Bíblia sejam escritas por mim, porque elas já foram escritas. Eu é que tenho que ir à palavra do Senhor. É o preceito divino da orientação. É Deus falando conosco. Os filhos de Eli faziam coisas abomináveis. Em pleno ritual do sacrifício, eles tiravam a melhor parte da carne, metiam o garfo no tacho lá, comiam o que queriam. Não, eu quero assim, eu quero desse jeito, não precisa queimar a gordura, eu quero comer a gordura com a carne. Coisas abomináveis a Deus. Precisamos entender, queridos, que assim como as coisas tinham lá no templo para serem oferecidas as ofertas, deviam ser seguidos alguns padrões. Nós precisamos entender que Deus tem o seu padrão, a sua forma de ser, que Ele tem a sua maneira de agir. E com toda certeza, um padrão previamente estabelecido para que o homem conduza a sua vida nos limites de Deus. Mas infelizmente a indiferença tem tomado conta do coração e tem dominado muitas vidas. Precisamos entender justamente isso. Deus é maravilhoso e Deus tem os seus caminhos. Porque o melhor de Deus, o que existia de melhor, Ele entregou para nós. O padrão de Deus é lá em cima. Deus tem um amor tão grande por nós que não nos deu qualquer coisa. Então não devemos achar que aquilo que Deus dá para a gente é pouca coisa. Deus deu o máximo dele para nós. Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho único que Ele tinha. Ele não mandou um anjo para morrer por nós. Ele não mandou um querubim para morrer por nós. Ele não mandou um serafim. Ele mandou o seu próprio Filho. O que havia de melhor na glória eterna. E isto Ele mandou para ser sacrificado no meu lugar, no seu lugar. Deus é o primeiro a dar exemplo daquilo que Ele pediu aos nossos pais no passado, que o animal seria sem defeito e sem mancha. Era a primícia do rebanho, era o animal mais cevado, o animal mais bonito. Como ficar indiferente a tamanho amor, a tamanha grandiosidade, a tamanho de testemunho de Deus para a nossa vida? O certo, meus queridos, é que nós não devemos nos portar de modo indiferente para com Deus. Então nós precisamos levar a nossa vida, a vida
a nossa vida espiritual mais a sério e sem reservas. Devemos deixar aquele coração teimoso, indiferente, em que as coisas estão acontecendo na nossa frente e a gente não está querendo ver. Devemos deixar esse coração teimoso, resistente, que insiste em dar para Deus só o bagaço. Isso tem que ficar para trás. Nós temos que adotar, amados. Temos que buscar, temos que lutar por uma vida de santidade. Só assim a gente vai poder resistir ao pecado. Só assim a gente vai poder se defender. Só assim a gente vai poder sobreviver, resgatando e desenvolvendo outros valores, outros mecanismos que nos aproximem da revelação de Deus. E entre esses mecanismos e entre esses outros valores está o fortalecimento das relações, não somente para com Deus, mas também para com o próprio ser humano. Essas relações humanas que favoreçam a vida em comunidade, que favoreçam a vida comunitária de fé, associada ao exercício saudável da nossa cidadania enquanto filhos de Deus, pessoas que estão aqui. Gente, esse exercício, ele é milagroso. Ele é um grande remédio. Talvez seja o maior remédio contra o mal da indiferença. Importar-se com o teu próximo e principalmente importar-se com Deus. Uma espiritualidade participativa, fundamentada no Evangelho e o exercício da cidadania ativa. Essas três coisinhas, elas nos tornam atentos e ligados uns aos outros e para com Deus. Não devemos ser indiferentes e alheios àquilo que nos acontece. Devemos nos envolver no sofrimento, na vivência, na alegria do nosso próximo. Devemos estar atentos às ações. Só assim Deus se revela para nós. Quando evitamos pensar somente em nós, quando a gente abre os nossos olhos, eleva os nossos ouvidos, os sinais, a graça e o amor de Deus nos constrange e denunciam a nossa indiferença. Isso acaba por nos mover para os caminhos que transpiram vida, para os novos caminhos que Deus tem colocado à nossa frente. E esses caminhos, eles nos levam em direção à vida. Esses caminhos nos levam em direção à justiça. Esses caminhos nos levam em direção à esperança. Esses caminhos nos levam em direção à paz. Amados, vamos seguir com fé. Não vamos permitir que a indiferença ela tome conta do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa fé, da nossa capacidade de observação, da nossa capacidade de sermos solidários uns com os outros. Isso é que agrada o coração de Deus. Vamos seguir com fé, porque indiferença às coisas de Deus, definitivamente não é coisa de cristão. Estamos gratos a Deus pela palavra que ouvimos hoje. Que cada pequeno ensinamento dessa ministração caia e frutifique no nosso coração.
recebamos a bênção. Que o Deus de paz, o Deus de comunhão, o Deus de alegria chegue até você nesta noite. Restaure a sua vida, restaure o seu relacionamento com as pessoas e que cada dia seja para a glória do nosso Deus. Amém.